Deus abençoe, se sintam em casa. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Desculpa. Tá bom. Agora eu vou enxergar legal. Vamos se colocar de pé, quem achou? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. É uma irmã Júlia? Demais. Glória a Deus. Ok? Brian. Deus abençoe, profeta Brian. Tudo bom? Vamos lá? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conhece, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus que os justifica. Quem os conhecerá? E Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, continuamente fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem a qualquer outra coisa, outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Só até aqui. Feche os seus olhos e vamos orar. Cadê o pastor? Pastor, vem fazer essa oração. Bora, voando. Você falou que era ponta direita, vem. Como que era jogador, ponta direita? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, apresentando o Teu Filho, Pai. Aleluia. Que o Senhor venha, Deus, usar Ele, Senhor, com o Teu nome, Senhor. Em Teu nome nós pedimos que Ele possa estar, ó Deus vivo, sendo, aleluia, Jesus, a boca do Senhor falando conosco, Pai. Que o Senhor tenha preparado, Pai querido, uma palavra para cada um, Senhor, que o Senhor venha tocar os corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Aplauda a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, a igreja está falando aqui, a igreja aos Romanos. Eu peguei um pedaço e eu quero começar compartilhando com os irmãos sobre este versículo 28, né? Que ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós ficamos olhando no dia a dia a vida do ser humano, né? Como que pode olharmos e ver
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem um pensamento positivo, de coisas somente positivas nisso daí, né? A pessoa vai falar, não, tá tudo mil maravilhas, tá legal, tal, mas certas vezes que uma mãe perde um filho prematuramente, como nós podemos falar que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Um pai, de repente, sai para trabalhar e não volta mais, porque um acidente drástico aí, grave, fez com que ele não voltasse para sua família. E como nós podemos declarar esse versículo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma mãe que é a coluna e sustenta a sua casa, de repente ela vai numa simples consulta médica e não volta mais, porque foi acometida com uma doença fatal ali, teve um mal súbito e ali foi embora. Como podemos declarar a grandeza de Deus em meio a essas dificuldades, em meio a essas percas? Nós olhamos o ajuste fino de Deus, o cuidado minucioso de Deus em meio a toda e qualquer circunstância que nós iremos passar, viver, mesmo em meio a percas, mesmo em meio a conquistas, mesmo em meio a decepções. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Nós olhamos que uma mulher havia 12 anos com uma hemorragia e havia uma multidão e ela não podia acessar o meio dessa multidão, e ela vai lá e toca no Senhor, e a Bíblia diz que ela é curada ali, a hemorragia ela é estancada imediatamente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lázaro, amigo de Jesus, de repente Jesus recebe a notícia que ele morreu, e Jesus não podia voltar imediatamente, e ele volta depois de 4 dias, e quando ele volta, as pessoas estão angustiadas e preocupadas, até a sua própria irmã falou, ué, mas quando eu te chamei você não veio, e agora já faz 4 dias, já cheira mal. E Jesus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele vai lá com o seu ajuste fino em meio a uma multidão, ele declara para que venham tirar a pedra, porque às vezes, para entender este versículo, é muito gostoso quando a gente lê, a gente flui e tropeça em algumas meditações que Deus traz no nosso coração, mas nessa manhã ele está trazendo fresco para a nossa memória e para o nosso coração, que, meu irmão, independente do tempo, independente se já cheira mal, independente que você acha que já era, acabou, está acabado, nessa manhã é manhã que Jesus está declarando para que nós venhamos tirar a pedra da incredulidade. Nessa manhã ele está declarando para que nós venhamos tirar a pedra, e não só tirar a pedra, nessa manhã ele está acessando a nossa audição para que podemos entender e compreender da sua palavra, e ele está declarando o que ele declarou naquele sepulcro: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que ele saiu, ele ressuscitou. Como pode, de repente, Jesus fala para os discípulos: entrem no barco, vão até o outro lado, e de repente os discípulos, está tudo tranquilo, de vento em popa, mas a Bíblia diz que de repente sobreveio uma tão grande tempestade, e os discípulos estavam preocupados, estavam todos com medo, e agora, o que nós iremos fazer? E de repente, a preocupação era tão grande, por isso que é bom a gente entender esse versículo que Paulo está citando aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu olho e vejo o apóstolo Paulo escrevendo essas cartas, e nós não olhamos ele numa cadeira de balanço, inspirado pelo vento que bate no seu rosto, escrevendo essas epístolas, mas ele escreve isso preso, ele escreve isso ali
num calabouço, dentro de uma cela. Ele escreve isso dali, meu irmão, totalmente limitado. Mas ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo sabia que ele estava escrevendo isso, e ele não só estava escrevendo isso, ele vai pregar para todos os guardas que estavam com ele, em todos os turnos, manhã, tarde, noite e madrugada. Ele está pregando a palavra. Todo o povo ouviu a palavra que Paulo tinha para ministrar, e todas as cartas às igrejas eram enviadas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou preso, mas a palavra está livre. Eu estou preso, mas o Evangelho tem a liberdade. Eu estou preso, mas o Espírito Santo, ele vai levar essa mensagem aonde quer que chegue. Aleluia! Então, saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é a gente entender que em meio a algumas tempestades Deus está no controle. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Por que nós bate desespero? A gente quer cortar caminhos, pegar o atalho, quer pedir ajuda para o irmão do lado, quer pedir oração para um, para outro. A gente fica agoniado. Pastor, é errado pedir oração? Não é errado, meu irmão. Mas é errado você só pedir e você não orar. Porque nós estamos esperando o milagre sobrenatural de Deus quando Deus quer tratar a nossa vida. Aleluia. Vamos voltar um pouquinho para o começo da chamada de Paulo. A Bíblia diz que ele estava cego, correto? E ele estava orando. Deus visita Ananias e fala assim: Ananias, vai lá na rua chamada direita e vai lá e ora por Paulo, porque ele está cego. Senhor, mas ele tem a carta, ele tem autorização para... Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Só que Jesus não fala só isso. A gente só pega essa palavra. Jesus fala assim: e vá e diga a ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Jesus já estava preparando ele para a luta e a dificuldade que ele iria passar. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Vamos voltar para os discípulos. Está lá e de repente veio uma tempestade. Às vezes, meu irmão, a tempestade quer nos ensinar, a tempestade quer nos educar, porque essa latrina de ser humano, ela é ansiosa, agoniada, preocupada extremamente. E quando eu digo, eu estou falando de mim e de vocês também. Não é não, né, Pedro? Tem gente que não é. Como que é o nome mesmo, irmão? Esqueci. Seu nome? É. A Luísa. Tá tranquilo, né? A dificuldade tá batendo na sua porta. Ai, tranquilo. Eu vou fazer que nem um filme do Titanic. Ai, Deus poderoso. Que luta é essa, Senhor? Nada, a gente fica agoniado, desesperado. A gente ora, daqui a pouco a gente não sabe se ora. A gente pede e a gente fala: mas eu vou fazer um empréstimo para resolver essa parada, mas eu vou fazer tal coisa, mas eu vou pegar emprestado, mas eu vou fazer não sei o que. A gente começa a querer pegar vários atalhos. E eu vou falar uma coisa para você: é tão ruim quando a gente não reconhece esse versículo em nossas vidas, que aquilo que é bênção a gente vê como maldição. Jesus aparece para os discípulos e ele falou: o quê? É um fantasma. E Jesus: não, calma. E o pior de uma coisa, meu irmão, só tinha homem dentro desse barco. Você acredita nisso? Tinha homem, mulher, só homem. E os homens tudo com medo. É fantasma. E não é diferente do dia de hoje, não. Se tivesse só um varão de guerra, ui, meu Deus. Ei, Eduardo, é fantasma, meu Deus do céu. Jesus está vindo para nos abençoar e a gente está olhando ele como um fantasma. Aleluia. Uma vez eu vi o pastor falando: o primeiro surfista da Bíblia, Pedro. Pedro falou: se é o Senhor, eu mandei ter contigo. Jesus falou: vem. Meu irmão, entenda, meus amados, que muitas das vezes a tribulação, a angústia, a preocupação, a luta do dia a dia
que você passa, tem pessoas que passam lutas piores do que você. E não tem negado a Cristo. Você vai ali, não vou falar hoje não. A gente desce aqui no CECAP ali, vai no hospital geral, pessoas estão fazendo tratamento paliativo. Não tem jeito. O câncer já tomou de conta do seu corpo inteiro. Já deu metástase. E sabe o que elas vão falar? Quando você fala uma palavra com elas, elas te quebram no meio. Você vai lá para orar por elas e elas que oram por você. Você vai lá para liberar uma palavra para elas e elas que liberam uma palavra para você. Você vai lá totalmente quando você se depara com a situação. Poxa, ele era saudável, ele era forte, agora ele está só pele e osso. Mas ele está lá firmado com Cristo. Ele vai olhar para você e vai falar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não vou negar a Cristo. Ainda no final dos meus dias eu vou continuar perseverando na fé em Cristo, porque eu o verei face a face. A gente reclama, a gente vê Jesus em meio às nossas dificuldades e a gente olha ele como um fantasma. O Hospital Tatuapé, ele é específico em queimados. E eu fui uma vez orar por um rapaz que tinha acabado de se converter, estava na igreja, em final de ano, o pastor falou: deixa eu falar um negócio para vocês. Tomem cuidado, não saiam, vigiem, não saiam para meio de praça, toma cuidado com esses negócios de fogos. E aí Deus usou o pastor assim direto nele, falou assim: ó, Deus me falava que Deus está te dando livramento. Ele falou: beleza. Final de ano, foi ver a queima de fogos ali no Jardim Bela Vista, bem ali no miolo ali. Tem um campinho, que agora fizeram de grama sintética, era de areia, eles colocaram aquela barca cheia de fogos. E na hora do estouro, ela pesou e pendeu para o lado das pessoas. Quem estava lá? O jovem. Os fogos estourou tudo aqui, ó, queimou tudo ele. E eu fui lá, queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau. E eu fui lá visitar ele, estava tudo mais feio, negócio feio. E aí, eu indo lá, orar por ele. Uma criancinha de 3 anos de idade, com um dreno na cabeça, porque ela pegou um tumor seríssimo. Filha de boliviano, assim, sabe? Virou para mim e falou assim: tio, Deus é fiel. Sem força, sem saber levar as palavras certas, mas aquele pequeno gesto dela, aqueles dedinhos pequenininhos, foi capaz de mostrar o tamanho da sua fé em Cristo. Nós entramos na sala, pastor, coxando em 2 pensamentos: será que vai viver ou vai morrer? Mas ela não está apegada à morte, mas ela está apegada à vida que há em Cristo Jesus. Ela sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu cheguei para orar pelo meu sobrinho Moisés, toda a igreja orou por ele. Tinha um menininho do lado dele que eu cheguei um dia, ele estava com as 2 pernas amputadas, 4 anos de idade, 3 anos e pouquinho, 4 anos de idade. Amputou as 2 pernas. Na outra semana que eu fui lá, ele amputou do joelho para baixo, canela aqui, tibia e fíbula, teve que tirar fora. E a enfermidade foi tomando de conta e os médicos foram amputando, e depois deu falência em todos os seus órgãos e a criança veio para óbito. Pense no desespero do pai abraçado no caixão, mas o pai declarava: fiel é Deus, fiel é Deus. Como podemos dizer em meio a estas lutas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Isso, meu irmão, que Paulo está dizendo não é se apegar à situação, não é se apegar à luta e nem à adversidade, é se apegar àquele que é digno de honra e glória, louvor e adoração ao Todo-Poderoso Jesus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos mais apegados ao material do que aquilo que Cristo tem a oferecer para nós. O que é, pastor? É um carro novo? Não. É uma casa nova? Não. É a eternidade com o Senhor.
Esse é o tempo em que pastores estão pregando que você terá uma conta recheada, um carro novo e uma casa nova. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se você tiver tudo isso, isso daí é consequência da graça de Deus, da sua luta, da sua garra, que você vai trabalhar, levanta cedo, busca o teu melhor. Não fique você pensando que eu vou para a igreja porque a minha vida vai mudar, eu vou prosperar totalmente, que nada. Às vezes você está aqui cheio de dívida, preocupado, e não é porque você é uma pessoa enrolada, é porque a inflação está maior do que o que você tem, o que você ganha, e você tem que enxugar daqui, enxugar dali, enxugar daqui, e quando você vê, você ainda está no vermelho. Mas a massa inteira está levando a gente a se apegar mais à causa do que a Cristo. Antigamente a pessoa era mandada embora do serviço, no outro dia ela estava dentro da igreja glorificando e adorando a Deus. Hoje as pessoas são mandadas embora, está igual doido aí, correndo, preocupado com o amanhã. Meu irmão, a Bíblia diz que basta amanhã, o Senhor cuida, basta para o amanhã o seu próprio mal, para cada dia o seu próprio mal. Então Deus cuidará de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Sabe aqueles irmãos que eram malucos por Jesus mesmo, vinha para a igreja, dobrava o joelho para buscar a Deus, e está faltando isso nos nossos dias. Porque as pessoas estão preocupadas com a melhor roupa, com o melhor carro, com o melhor perfume, com o melhor isso, com o melhor aquilo. Meu irmão, não é por nada não. Antigamente os camaradas chegavam azedo, chegava feio, dobrava o joelho, tinha até vergonha de deitar assim o pé assim, porque o sapato estava furado. Mas quando abria a boca para adorar a Deus, meu irmão, havia uma graça de Deus. Aleluia. Nós estamos apegados mais ao material do que ao espiritual. E quando a gente passa por luta, eu vou pular fora. Quando a gente passa por decepção, eu vou parar, eu vou abandonar. Meu irmão, quando você acha que a tua luta está grande, meu irmão, tem um monte de pessoa esperando doação de medula óssea, esperando doação de transplante de sangue, de rim. Meu irmão, tem pessoas que estão lá com os dias contados, o médico deu um mês, mas só consegue viver uma semana. E o que é que nós iremos fazer, meu irmão? Acorda, abra os seus olhos, adore aquele que te chamou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É verdade, Senhor. É simples a vida, é rápida e passageira. E quando você gasta a tua saúde para conquistar bens, amanhã você vai correr atrás da tua saúde para perder os bens. Nossa, pastor, parece que a sua pregação está falando que não tem que correr atrás de nada. Meu irmão, você tem que estudar, tem que fazer uma bela de uma faculdade, você tem que se formar mesmo. Eu apoio você a fazer isso. Mas o que eu mais tenho que te apoiar, não abandone a Jesus. Está difícil? Não abandone a Jesus. Está doído? Não abandone a Jesus. Hoje em dia, se a mulher sai da igreja, o homem também sai. Hoje em dia, se o homem sair da igreja, a mulher também sai da igreja. Mas a minha família saiu da igreja. Aqui a gente tem algumas pessoas que têm família. Mas a minha irmã saiu da igreja, então eu também vou sair. Nós estamos abraçando mais a causa do que a Cristo. Mas fulano não gostou. Mas ciclano não gostou. Ele lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam agarrados à causa. Já era, você viu? Vocês estavam sabendo não, gente? Poxa, Jesus chega no meio deles. Jesus está andando no meio deles. A gente tem o privilégio de ter Ele andando conosco, Ele habitando dentro de nós. A gente tem a graça disso. A gente não percebe. A gente anda igual a esses homens. Mas tinha uma promessa, ele morreu, e agora? Já está, cadê ele? E aí esse peregrino estava indo embora. Não, fica conosco. Já é tarde, o dia já está escurecendo, já é final de tarde, fica conosco. E a Bíblia diz que no partir do pão, as escamas dos olhos daqueles homens foram tiradas.
Essa manhã que Jesus tire a escama dos nossos olhos, para enxergarmos a sua infinita graça. Porque às vezes estamos com aqueles discípulos em meio à tempestade, só enxergando o problema, a dificuldade, a luta, e Jesus está indo ao nosso encontro. Ele está indo ao nosso encontro dizendo: não temas, não temas. Se Ele te colocou na tempestade, meu irmão, sabe que Ele quer moldar alguma coisa em você. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Mas parece que a gente tem que viver a vida inteira sendo fiel só no pouco, e o muito não chega. Não é porque a gente não aprende a administrar o pouco que Jesus coloca em nossa mão. Seja financeiro, seja uma esposa, seja um esposo, seja filhos. A gente não consegue, faz tudo de qualquer jeito, pela metade. Aleluia. Tenha fidelidade com Deus. Tenha fidelidade com o Senhor. Pedro falou: se é o Senhor, eu mandei ter contigo. Ele falou: vem, Pedro. O vento era contrário. A Bíblia diz que Pedro andou ao encontro dele. E de repente a Bíblia diz que, sentindo o vento contrário, teve medo e começou a afundar. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não tem nenhum cristão super-homem aqui não. Não conheço nenhum irmão vingadores aqui não. Cuidado. A gente começa a observar, meu irmão, que ninguém é uau, eu sou nada. Quando você sente o vento contrário, você começa a ficar com medo. Mas lembra o que eu falei? Paulo está falando aqui que nós não temos que se envolver com a causa, e sim com Cristo. Quem nos chamou? Quem nos enviou? Quem é sobre nós? Quem é o que cuida de nós? Quem é o que nos colocou como eleitos, escolhidos, amados, benditos? Vinde, filhos amados. Então quem chamou foi Jesus apenas. E a Bíblia diz que ele se deixou levar, sentindo o vento contrário, teve medo e começou a afundar. Jesus falou: e estendendo a mão, homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe o que Jesus queria ensinar a Pedro? O negócio não é só caminhar por sobre as águas. O negócio é suportar esse vento contrário. O negócio não é só caminhar por sobre as águas. É vencer o vento ouvindo a voz daquele que lhe chamou. Porque o pecado todos os dias bate a porta da nossa casa, da nossa vida. Você está aqui hoje, meu irmão, mas tem coisas, você tem o seu particular. Quem te vê no particular não é eu, não é nem a tua esposa e nem os teus filhos, e nem o teu esposo. Você tem um particular. Existem pessoas dentro da igreja que estão enterradas em pecados ocultos, em pecadinhos que todas as vezes ele declara: não vou fazer, e cai nele, e tropeça nele, e é uma luta terrível. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, vença ele hoje. Vença o vento contrário. Vença as armadilhas de Satanás. Vença as ciladas que ele tem colocado para que você caia e peque de novo. Ei, meu irmão, é amanhã a qual o perdão de Deus é liberado sobre a tua vida. É Ele que te justifica, meu irmão. Então, em nome de Jesus, vença o vento contrário e ouça a voz daquele que lhe chamou. É igual o brado de Lázaro: sai para fora. E a Bíblia diz que ele saiu, ele ouviu a voz daquele que lhe chamou. É isso que nós temos que fazer. A gente ouve a voz de todo mundo. Está passando por luto, você ouve a voz de todo mundo. O conselho do amigo, do tio, do avô, da avó, da esposa, do irmão. Eu estou falando que você não tem que ouvir conselho, meu irmão. Eu estou falando que você ouve todo mundo. E Deus? E Deus? Ele é o último plano. Ele está em último caso. Preste atenção e começa a ouvir a voz daquele que te chamou. Uma mulher, a viúva de Naim, está fazendo um velório, carregando o seu filho. A Bíblia diz que Jesus chega na porta da cidade. Ele toca no esquife do caixão e o menino ressuscitou. Tem coisas para nós que morrem, mas eu vou te falar uma coisa: morre, mas não vai para a sepultura.
porque o Senhor ressuscita. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entregou o menino para a mãe e falou: toma. E a Bíblia diz que o espanto se apoderou de todos e diz: um grande profeta se levantou entre nós. E correu aquela notícia por toda a cidade, circunvizinhas. Ei, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que Jesus está passeando com os seus discípulos, caminhando, e de repente eles avistam um cego de nascença e começam a questionar: Senhor, quem pecou, seu pai ou sua mãe, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem o pai e nem a mãe pecou, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aí ele continua falando: convém que eu faça as obras enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém se pode trabalhar. Jesus está falando: convém que eu faça as obras enquanto estou vivo, porque quando eu fechar os meus olhos não dá para trabalhar mais. Então ele está alertando para nós aqui, é um alerta, abrindo os nossos olhos e ouvidos, o nosso coração nessa manhã, falando: ei filho, você tem que fazer a obra enquanto é dia, enquanto você está vivo, porque depois que morreu, meu irmão, já era, não dá para correr atrás, não dá para tentar recuperar, não dá para orar mais, não dá para buscar mais. Então é tempo de nós entendermos que foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Ah, mas é pecado da mãe. Ah, porque o filho vai herdar o pecado da mãe. Ah, porque é do pecado do pai. Meu irmão, foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E diremos: meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi necessário que aquele rapaz ele fosse cego para que ele pudesse ser curado por Jesus. Jesus está nos curando de uma cegueira. Jesus está te curando de uma cegueira nessa manhã, para que você possa enxergar a sua graça. Porque tem pessoas que estão dentro da igreja e parece que não estão na igreja. Eu percebi isso. O corpo está aqui, mas a cabeça está fora. O corpo está aqui, mas as práticas são totalmente de fora, não é nenhuma de dentro. Às vezes está aqui, o coração, às vezes você vai ver: poxa, irmão, é tão bonzinho, tão legalzinho. Mas não é de bonzinho que vai chegar no céu, não, meu irmão. É de santidade que nós iremos herdar o céu. Ô, meu irmão, me desculpe, meu irmão. Se você está acostumado, às vezes, a gente está acostumado com uma geração que traz uma palavra que vai nos dar um mundo para a gente abraçar. Mas que eu não vou te dar o mundo, não. Eu vou te dar a palavra de santidade do Senhor. Eu vou te dar a graça do conhecimento de Deus, para que Ele possa sustentar o mundo e nós podemos só caminhar debaixo da sua autoridade e graça. O que nos falta é vida, e vida com abundância. O que nos falta é entender aquele que nos chamou e que nos enviou. Paulo está abrindo os olhos da sua igreja. E nessa manhã o Senhor está abrindo os nossos olhos. Ei, presta atenção. É tempo de você aprumar a tua vida. Se estamos aqui, meu irmão, e iremos buscar a Deus, se é para fechar o olho, fecha o olho. Fecha o olho carnal, abre o espiritual. Se é para cantar, eu vou cantar com o meu melhor, Senhor. Se é para orar, eu vou dobrar o meu joelho e vou entregar o meu melhor a Ti. Por que hoje o sacerdote não entra dentro da igreja e fala: ei, está bêbado? Esse irmão está bêbado. Ele bebeu? Só pode. Ele não pode chorar, ele está orando. Cadê a oração de Ana na igreja? A Bíblia diz que ela orava e chorava. E o sacerdote ali falou: aparta de ti o teu vinho, mulher. Ela falou: não, Senhor, eu não sou mulher embriagada, mas sou mulher atribulada de espírito e busca o meu Deus. O sacerdote vira e fala: que seja feita a tua petição. Cadê orações de Ana? A Bíblia diz: Deus ouviu a oração de Ana. Será que Ele está ouvindo a nós? Desculpa, você não ora. Como que Ele vai ouvir uma pessoa que não ora? Desculpa, perdão, tá? Mas vamos começar a ensaiar um negócio melhor. Por favor, ore. Busque a Deus em oração.
Ore na tua casa, meu irmão. Ore no seu trabalho. Ore debaixo do chuveiro, falando com Deus. Senhor, visita. Já vai me limpando aqui de toda sujeira e de todo pecado. Me lava, me purifica. Ei, ore caminhando na rua. Eu gosto de andar, às vezes eu gosto de andar e aí eu penso melhor, as coisas fluem melhor. Às vezes falo até sozinho, assim, sem Deus, né? Ixi, o pastor está pirulitando. Senhor, não anda assim não. Mas você anda meio. Às vezes tem pessoas que passam do meu lado, eu não percebo aí, pastor, você está ali falando com Deus, está ligado? Ora, cadê a oração do povo? Cadê a busca do povo? Nós só queremos o bem bom. Nós só queremos estar por cima da carne seca. Nós só queremos pegar a melhor parte do bife. Eu quero a melhor parte. Nós só queremos chegar na melhor hora. Ei, todas as coisas é na luta, na adversidade, que Ele nos ensina. Você imagina Estevão, não recebeu uma chuva de flores. Ele estava sendo apedrejado, a mando de Paulo e dos seus homens. E ele está sendo apedrejado. Ele olha para o céu e fala: Senhor, não impute o pecado desses homens, perdoe eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eita glória! Foi necessário Estevão morrer sendo apedrejado para que venha a nascer Paulo, para levar a palavra que nós achávamos que tinha morrido Estevão. Agora nasce na vida de Paulo. A capa de Estevão ficou sobre os pés de Paulo. Aleluia. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos santos. Às vezes a gente perde um ente querido, e aquele ente querido faz com que a família se aprume para buscar a Deus. Em meio às suas perguntas: Senhor, mas por que? Eu amava tanto, eu gostava tanto dele, dela. Mas Senhor, o Senhor falava isso. Agora eu te quero aqui perto de mim. Porque às vezes nós colocamos uma potência onde não deve ser colocado. Não quero dizer que você não tem que amar a sua esposa. Eu amo a minha esposa. Mas, meu irmão, primeiramente é Deus. Primeiramente é Deus em nossas vidas. E aí o Senhor traz você mais para perto dele. Esteja firme com Jesus. Firme os teus pés, firme os teus passos. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo para se preparar para essa volta do Senhor? Foi a diaconisa Juliana que abriu o culto? Não foi? Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eita glória! Só que não é só o nada, não é só não vai me faltar arroz, não vai me faltar o feijão, não vai faltar luta também, não vai faltar diversidade também. Viu? Mas o nada é a sua presença em nós. Em meio a qualquer uma dessas situações, a sua presença. A sua presença em nós. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque Ele habita sobre a minha vida. Ele habita sobre a minha casa. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Para dar tempo de você comer o pastel hoje, vou pagar o pastel pro pastor. Desculpa. Falei, tá na cabeça, sem querer, eu falei, tá? Desculpa. Não precisa não, viu, Yasmin? Tá camuflada hoje aqui, não precisa não, tá? Versículo 31 diz: te diremos então à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nos preparou o seu próprio filho, mas não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Quem é por nós, meu irmão? Jesus. Ele é sobre as nossas vidas. Ele é sobre a tua casa. Ele é sobre os teus filhos. Ele é sobre o teu trabalho. Ele é sobre o teu estudo, a tua faculdade. Ele é sobre a tua escola. Ele é sobre ti. Quem nos condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai falar: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, continuamente fomos considerados como ovelhas para o matador. Aleluia. Não importa. Esse é o amor que tem que ser, meu irmão, tem que estar em primeiro lugar. É o nosso amor a Cristo. Nada pode te separar desse amor. Nada pode ser maior do que o amor de Jesus sobre a tua vida. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Oh, glória. Aleluia. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Nada nos separará do amor de Deus. Não há altura, não há profundidade, não há cova dos leões que separou a Daniel do amor a Cristo, não há fornalha de fogo que separou a Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Não há nada, não há luta, dificuldade, não há vale, não há escuridão, não há mortandade, peste, nada nos separará do amor de Deus, o nosso Senhor. Se apegue a isso, meu irmão, se apegue a Cristo e não a causa, se apegue a Cristo e não as lutas, se apega a Cristo e não a enfermidade. Vai chegar um dia que eu vou fazer alguns testes. Eu já fiz isso com algumas pessoas aqui. Lembra de diaconisa Selma? Eu falei: ó, diaconisa, eu tenho que orar no hospital, você vai comigo? Eu vou, não é? Porque às vezes vocês vão tudo para casa num domingo como esse, vocês comem, vai num restaurante, ou vai comer aquela macarronada em casa e tal, aquele negócio, aquele mistério todo, né? Dá mudar. E no final da tarde eu tô, tipo, das 5, eu tô até umas 7, 8 horas, eu tô nos hospitais orando, né? Nos domingos. E aí eu falei pra ela: vamos, e era no domingo que a gente foi, né? Foi eu, você, a Cris e o irmão Jô, né? Pergunta para ela a experiência que ela teve. Pergunta para ela quando vai entrar na sala. Aqui não, aqui é isolamento. Pode orar do vidro. A gente orando lá do vidro, lembra? Pergunta para ela se lá tem um microfone, um palquinho como esse, um púlpito, umas caixas. Está nos holofotes das pessoas. Lá ninguém vê.
Ninguém nem sabia que eu tinha levado ela. Vocês estão sabendo agora que eu falei para vocês. E ninguém nem sabe, às vezes, o hospital que eu vou, onde eu estou, como eu fui, não fui. Às vezes eu chego em casa, tomo banho e falo, filho, eu tenho que ir em 2 hospitais hoje orar, com uma situação assim, assim, vou estar orando lá. Amém? Amém. Pode ir, irmão. Fui. Nada disso. Eu cheguei no hospital no Graak e tinha um menino que eu estava acompanhando. E ele era assim, do tom da Jade. Pingo de leite, assim, tipo a Jade, sabe? Branquinho. E ele pegou uma enfermidade bem pesada no estômago, assim, e começou a fazer um tratamento de químio, rádio, quimioterapia, e aquilo queimou a sua pele. A ponto de eu chegar no quarto, no leito dele, não o reconhecer. Eu parei assim, sabe? A gente vai chegando na manha. Eu falei, eu dentro de mim, falei assim, será que eu estou no local certo? Será que eu estou no local certo? A minha referência é o pai, e o pai não estava, só estava a avó. E aí eu olhei assim, o senhor não é avó dele? Sou, amém. Vamos orar? Vamos orar. Eu só lembrei porque, falei, eu acho que eu estou orando pelo menino errado, mas estou aqui fazendo a obra, glória a Deus, vamos embora. Ele pegou assim, na minha mão, falou assim, obrigado, pastor. Bem fraco, obrigado. No meio da oração, ele passando mal e começou a jogar o líquido bilioso, assim, do seu estômago que já estava mal e debilitado. E tão pancada assim a quimioterapia, a radioterapia foi tão... E eu saí daquele quarto ali, meu irmão, e falei, meu Deus, o que é isso? Bebezinho, era tudo. Mas você vê uma voz saindo de dentro do quarto e falando assim, pastor, não pode gritar, no ambiente você não pode fazer terra, fogo, mando, não pode, tem que ser na miúda. E ela vinha assim, falando assim, eu creio, pastor, eu creio, eu acredito, eu creio. Pegar na minha mão assim, falar, eu creio. Uma semana depois que você está indo lá, você tem que sempre ter uma cautela, não pode ir. O querer é de Deus, a vontade é de Deus. Eu vou lá, o menino está lá, eu fiquei, meu Deus do céu. E ligo para o pai de você, falar, ligo para a mãe. E eles, pastor, me perdoa, nós não avisamos para você. Eu fui, teve alta. O médico deu 3 dias para ele. Eu falei, mas e aí, irmão, o que aconteceu? Eu falei, tá bem. Sumiu tudo. Sumiu tudo. Desapareceu. Aí eu vou visitar e aí você toca no menino, você vê e você fala assim, oxi, era aquele menino lá, a cor dele até voltou, ele tava papelão molhado, tipo a Yasmin e eu assim, sabe? Nosso paleta de cores é papelão molhado, né? Eu tenho branco, papelão molhado e uma neguinha, né? Aí a gente olha assim, você vê a graça de Deus, o menino saudável. Oh Deus poderoso. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor do Senhor. Obrigada. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Filha, nada pode te separar do amor de Cristo. O Senhor fala, fique firme. Não importa a luta, não importa as adversidades. Você entrou aqui hoje, o teu coração angustiado, preocupada, e você sai daqui nessa manhã renovada pelo Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor tem cuidado da tua vida, filha. Não se preocupe. Não se preocupe, não temas. Não, Ele é sobre a tua vida, sobre o teu coração. Ele está cuidando, lançando fora toda angústia, todo medo. Está saindo, caindo por terra. Creia, viva algo novo de Deus. Que esta palavra fique gravada no teu coração. Que você se apegue a Cristo e não a causa. O Senhor está falando, filha, não se apegue a esta luta. Não se apegue a essa decepção. Creia e confie na minha palavra.
Senhor, você sai daqui renovado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Feche os olhos, igreja. Coloque a mão no seu coração. Oh Deus, Todo-Poderoso, eita glória, Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado por esta palavra. Nós tomamos posse desta palavra, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Oh Espírito de Deus, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui. Senhor, que esta palavra, Senhor, sirva de um alerta para nós, para que nós venhamos se apegar mais a Ti do que a luta, do que a adversidade, do que a situação. Senhor, que nós venhamos confiar em Ti. Senhor, que a nossa fé nessa manhã ela seja ajustada, que o nosso coração seja ajustado, a nossa mente, os nossos olhos e ouvidos, Senhor, que todos os nossos sentidos, ó Senhor, estejam ligados e cativos somente a Ti, ó Deus. Senhor, nós renunciamos ao pecado, nós renunciamos a tudo aquilo que nos atrapalha de se achegar a Ti, de acessar uma intimidade contigo, e nós declaramos, ó Deus, que nada nos separará do amor de Ti. Nada pode nos separar. Senhor, eu abençoo os Teus filhos. Eu abençoo a cada irmão e irmã que aqui está. E eu declaro a Tua graça. Eu declaro que esta palavra, Senhor, está gravada em nossos corações. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. A Ti seja dado toda a honra e toda a glória. Senhor, a Ti seja dado todo o louvor, ó Deus. Perdoa, Senhor, porque nós não oramos como deveríamos orar, porque a nossa fé está abalada pela correria do dia a dia. O nosso coração está ligado mais à matéria do que ao Senhor, mais ao homem do que ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, que nós venhamos estar firmados em Ti, ó Deus. Oh Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, e a Ti seja dado toda a honra, glória e louvor. Amém, e graças a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Eu te abençoo debaixo desta palavra, para que assim você possa fazer a diferença por onde você for. Que Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E as palmas do Senhor Jesus. Salve todo mundo, a paz. Dá um abraço.